Neymar tem postura inaceitável na volta como titular ao Santos. John sendo convocado pelo Ancelotti não faz sentido nenhum, e nesse vídeo eu vou te falar 5 opções melhores do que o goleiro do Chelsea. E o Estevão vem brilhando muito lá no Chelsea e com isso já vem sendo injustiçado pelo técnico do time inglês. Tudo isso e muito mais no radar da seleção brasileira. Bom, para quem não está familiarizado com esse quadro, simplesmente eu vou trazer aqui os principais destaques entre jogadores brasileiros no final de semana. Então, além desses 3 temas que eu falei aqui, a gente vai fazer um rápido giro com outros jogadores relevantes ou que estão justamente no radar da seleção brasileira. Então eu quero começar falando aqui sobre alguns jogadores que se destacaram. Vou começar falando pelo Ângelo, ex-atacante do Santos, que vem jogando como um meio-campista no Al Nassr do Jorge Jesus, e nesse final de semana ele fez mais um gol na vitória do Al Nassr por 3-1 sobre o Neon. O Ângelo aproveitou uma cobrança de falta do Cristiano Ronaldo e pegou de trivela, chutou no cantinho um golaço do jogador do Al Nassr. Esse foi o 4º gol dele, que ainda tem 2 assistências em 15 jogos na temporada. Lembrando que o Ângelo agora, ele começou como ponta no Santos e agora ele tá atuando muito mais por dentro. Acho que para a seleção brasileira talvez esteja um pouco cedo, mas é um cara pra gente ficar de olho. Vem evoluindo muito nos dia a dia, jogo após jogo, e para o próximo ciclo, quem sabe seja uma boa opção aí para o meio de campo da seleção brasileira. Por falar em meio de campo, um cara que jogava lá e que agora é um lateral esquerdo, Caio Henrique. Queria destacar aqui rapidamente que o Caio vem jogando como um 3º zagueiro pela esquerda. O Mônaco mudou a formação tática, vem jogando agora com 3 zagueiros e o Caio vem sendo esse 3º zagueiro pela esquerda. E isso pode ser muito positivo para ele e para a seleção, porque justamente o ponto mais fraco do Caio é o aspecto defensivo. E com o Ancelotti, esse lateral esquerdo ele vai ser um pouco mais defensivo. Então o fato de o Caio jogar nessa posição, pode ser que ele aprimore um pouco mais nesse sentido, porque tecnicamente, na saída de bola, ele é muito bom, tem muita qualidade técnica e a gente torce para que ele evolua atuando nessa nova posição lá no Mônaco. E agora partindo um pouco pro ataque, vou falar aqui de alguns centroavantes que se destacaram no final de semana. O Ryan fez mais um gol, dessa vez de cabeça, jogando como um centroavante, né? Não chega a ser aquele 9 mais fixo, quase um segundo atacante ali que cai pela direita, um gol mas o gol dele foi como de um camisa 9 de cabeça, foi o 17º gol dele em 49 jogos pelo Vasco nessa temporada, e que ele ainda tem uma assistência, e ele é o 5º maior artilheiro do brasileiro ao lado do Pedro. Ambos têm 12 gols. Para um cara de 19 anos, é uma baita temporada, tem muita concorrência, eu vou falar aqui de outros centroavantes agora, mas claro, olhando até mesmo para depois da Copa, como eu falei do Ângelo, Ryan é uma baita notícia. E te falar, cara, se ele mantiver esse nível, dependendo, acho difícil ele permanecer no Vasco no ano que vem, janeiro, eu vejo ele muito ele indo para algum time, se ele, dependendo da escolha dele, se ele chegar lá na Europa, começa a jogar no nível que ele tá jogando aqui no Brasil, vai ter discussão lá. Ainda temos uma data FIFA em março. Olha lá, hein, o Ryan, dependendo da evolução dele, a gente começa sim a falar muito seriamente dele na seleção, acho que já está no radar, isso é um fato. E um cara que já vem fazendo esse caminho de chegar na Europa e se destacar é o Igor Thiago. Mais uma vez, o ex-jogador do Cruzeiro, se destacando muito lá na Premier League. Ele fez 2 gols na vitória do Brentford por 3-1 sobre o Newcastle. Ele faz o 2º e o 3º gol. O 2º gol de pênalti, com muita categoria. E o 3º em um contra-ataque, a bola sobra para ele ali, com muito oportunismo também. O Thiago faz o 3º gol. E ele que antes desses 2 gols, ele já tinha feito uma jogadaça, que ele dá uma gaúcha no cara, e depois a bola sobra para ele pega de voleio, quase que ele marca um golaço ali de fora da área. E o Igor, ele é o vice-artilheiro da Premier League com 8 gols em 11 jogos. O líder é o Haaland, que tem 14, né? O cara é uma aberração, o Haaland. E o Igor Thiago vem aproveitando cada vez mais as chances, fazendo gols de pênalti, claro, mas mostrando categoria também para fazer gols de camisa 9, de centroavante, numa característica que talvez hoje a gente só tenha o Igor Jesus, né? O Ancelotti vê o Richarlison também, eu já acho o Richarlison menos centroavantão do que o Igor, do que os 2 Igors, né? Do que o Igor Thiago e do que o Igor Jesus, mas eu acho que pra gente ficar de olho, agora o Igor Thiago ele só pode ser convocado em março. Ele mantendo o nível, cara, sinceramente, é difícil. Por isso que eu tô falando, é muita concorrência. A gente tá falando aqui Ryan, Igor, Thiago, Igor Jesus, ainda tem outros. O Evanilson também é um cara pouquíssimo falado, mas o Igor Thiago é um jogador que pouquíssimas pessoas falam e que, pelo menos para entrar no radar, tem que estar assim. E, com certeza, cara, se ele já tivesse sido convocado nessa última lista do Ancelotti, pra mim já seria uma opção melhor do que o Richarlison. Inclusive o Ryan também, acho que poucos jogadores não seriam uma opção melhor do que o Richarlison nesse momento. Mas o Pombo
fez um gol nesse final de semana, no empate do Tottenham por 2-2 com o Manchester United. Ele até dá uma emocionada ali na hora. Foi o 4º gol dele na temporada, que ainda tem 2 assistências em 18 jogos. Em termos de números, nem são estatísticas tão negativas assim, mas vendo os jogos do Tottenham, eu acho que o Richarlison tá muito abaixo em termos de ritmo de jogo, técnica. Acho que o Richarlison tem muito a evoluir. Quando joga pela seleção também vem entrando muito mal, apesar que o Ancelotti também escala ele muitas vezes como ponta esquerda, que eu não gosto do Richarlison como ponta esquerda, mas acho que tecnicamente ele precisa aprimorar muito. Seria até o gol da vitória do Tottenham, mas aí o United vai lá e faz ainda nos acréscimos. O Richarlison também, o dele é no finalzinho. Enfim, o Richarlison pelo menos aí fazendo gol, quem sabe aí ajuda ele a retomar a confiança, para ele voltar a ser aquele jogador que a gente espera, porque por enquanto ele não é. E os outros 2 centroavantes convocados pela seleção também fizeram gols. O Vitor Roque fez um golaço de bicicleta na derrota do Palmeiras por 2-1 para o Bragantino. Foi o 20º gol dele na temporada. Ele ainda tem 5 assistências em 52 jogos. Ele é o 3º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás somente do Arrascaeta e do Caio Jorge. E, cara, o gol do Vitor Roque é absurdo. É uma parada de quem sabe, né? O Vitor Roque, ele não deu certo lá no Barcelona, muito por falta de paciência, muito por falta de oportunidades. No Betis eu até achava que ele entrava bem, mas aí o Betis decidiu buscar o Chucho Hernandes, acho que é esse o nome do centroavante deles, e aí o Vitor Roque perde espaço e volta pro Brasil, mas era muito previsível que ele ia jogar muito bem aqui no Brasil. Inclusive, eu não tô falando isso, se você quiser ver, se você não é inscrito aqui, eu vou deixar aqui no card, eu falo sobre o Vitor Roque assim que ele volta pro Palmeiras, que ele, jogando 3, 4 meses bem, ele já ia voltar a ser discutido na seleção, porque é um cara de muita qualidade e que já tinha demonstrado isso no Brasil antes de ir para a Europa. Então, Vitor Roque chegando muito em alta na seleção, assim como o João Pedro, que vinha de alguns jogos sem fazer gols. No final de semana passada fez o gol contra o Tottenham e agora, nesse final de semana, ele fez mais um na vitória por 3-0 sobre o Wolverhampton, pegou de primeira rasteiro, assistência do Estevão, foi o 4º gol dele em 14 jogos, que o João Pedro ainda tem 3 assistências e muitos jogos como meia. Isso é importante a gente destacar. O João Pedro não vem fazendo tantos gols assim como talvez muitos esperavam, mas também vem jogando sem o Palmer, muitas vezes por trás do Dilep, que, com todo respeito ao jogador, não é um cara que chama tanta atenção assim, tecnicamente falando. Então, acho que o João Pedro, apesar dessa falta de gols, é um cara que pra mim é certo na seleção. Vamos falar do Rodrigo agora? Rodrigo entrou na direita, e isso aí que é algo que eu queria destacar antes de chegar nos 3 temas principais. O Rodrigo sempre vinha entrando na esquerda no Real Madrid, e agora ele foi acionado aos 34 minutos do segundo tempo, no empate do Real Madrid sem gols com o Raio Vallecano. Isso não vinha acontecendo, e eu acho que é uma boa notícia para a seleção. Por quê? Porque ele, voltando a entender que ele pode ser útil ao Real na direita, chegando pro Xabi, não, Xabi, pode me colocar na direita também, ele vai ter muito mais minutos, e consequentemente, provavelmente ele vai jogar melhor, vai ter mais ritmo de jogo, vai ter mais confiança. Lembrando que o Rodrigo não faz gols pelo Real Madrid desde março deste ano. É um longo jejum. Beleza que muitas vezes entrando nos últimos minutos, muitas vezes tendo pouco ritmo de jogo, eu entendo tudo isso. E que ele, por exemplo, vem jogando muito bem na seleção brasileira. Eu não tô falando para deixar de convocar o Rodrigo por isso, não tô falando que ele não merece oportunidades, mas cara, para um jogador do quilate do Rodrigo, você ficar 8 meses sem fazer gol, tem que incomodar. E o Rodrigo, ele precisa ter mais indignação com isso. Eu acho que alguns pontas brasileiros, eles, cara, se eu fizer gol aqui, beleza, eu tô satisfeito aqui em participar, de fazer um drible, de dar uma assistência, tem que ter mais fome de gol, algo que o Vinícius Júnior tem. E por isso o Vinícius Júnior, talvez tecnicamente, o Rodrigo possa ser um pouco melhor ali conduzir na bola, mas o Vini tem mais fome, ele vai mais pra cima, ele tenta mais, ele arrisca mais, e consequentemente ele participa de mais gols do que o Rodrigo. E falta um pouquinho de fome pro Rodrigo, mas enfim, o que eu queria destacar é isso, que o Rodrigo talvez tenha mudado de ideia, talvez ele tenha chegado pro Xabi e falado, Xabi, pode me colocar na direita, que eu confio em mim por ali também. Não quero jogar só na esquerda, quero ter mais minutos e, quem sabe, né, pode ser uma boa notícia para a seleção. E por falar em ponta direita, quem vem jogando muito é o Estevão. Estevão que vem encantando os ingleses. Nesse final de semana, como eu disse, ele deu assistência para o João Pedro fazer o gol. Ele entrando no segundo tempo. Nem contabilizou na estatística, porque a bola desvia um pouco e assim, eu acho um absurdo não contabilizar, mas beleza. E ele ainda criou 2 grandes jogadas ao longo do jogo. São 4 gols e 1 assistência em 16 jogos, sendo 7 dele como titular. Ou seja, 5 participações em gols em 7 jogos como titular. Beleza que em muitos desses outros jogos ele teve minutos relevantes, mas cara, isso é raro, tá? É só você ver o Endrick, o Vitor Roque, você vê aí outros grandes jogadores que foram pra Europa, se chegar voando dessa forma, não é natural, gente. Olha o Matheus Cunha. Tem uns caras que saíram mais jovens do Brasil, agora, depois lá pros 23, 24 anos, que eles começaram a se destacar na Europa. Matheus Cunha, Rafinha, o Estevão tá chegando com 18, sendo
protagonista, cara. Eu acho que eu posso falar isso. Ele tinha sido o melhor já do Chelsea contra o Qarabağ na Champions League. E tudo isso vem fazendo que ele e a torcida lá, a mídia inglesa, vem entendendo que o Estevão vem sendo injustiçado no Chelsea. O Telegraph, o jornal, um dos mais relevantes na Inglaterra, a manchete dos caras foram o seguinte: Estevão está avaliado em 100 milhões, mas já parece inestimável para o Chelsea. Abre aspas, podem ter sido Gusto, João Pedro e Pedro Neto que marcaram os gols, mas não era o nome do prodígio brasileiro, Estevão, que os torcedores do Chelsea cantavam no sábado à noite. Olha a relevância que o Estevão vem tendo. E é só você entrar nas redes sociais que você vê o quanto os torcedores do Chelsea querem o Estevão como titular. Todo jogo dele, ele vem fazendo algo diferente. Que não seja um gol, é uma jogada, é algo a mais, sabe? O Estevão vem tendo uma responsabilidade que eu não esperava. Ele vem tendo um protagonismo que, beleza, tem a ausência do Palmer, que é o dono do time, mas, ainda assim, o Estevão ter esse protagonismo todo me surpreende e é muito positivo, cara. Ele vai chegar, com certeza, daqui a pouco eu entendo que o Enzo vai dar mais chances pro Estevão, ele vai ter mais oportunidades como titular, porque chega um momento que você não consegue segurar a estrela do menino. Antes de falar do Neymar aqui, peça o seu like, a sua inscrição é muito importante aqui pro canal crescer. Quando você deixa o like, esse vídeo chega a mais pessoas. E se você curte o tema seleção brasileira, se inscreva, ativa o sininho de notificação para receber mais conteúdo sobre a seleção. Vamos falar aqui sobre o Neymar agora? Cara, vamos lá, eu vou separar o assunto Neymar em 2 tópicos. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o Neymar, mas eu acho que o radar aqui ele tem que incluir mais pessoas, porque o Neymar nem vem sendo convocado, mas obviamente é um tema importante pra gente trazer aqui no canal. Ele foi titular pela primeira vez desde que ele voltou de lesão nesse domingo. Ele tinha jogado já no jogo na Vila Belmiro contra o Vitória, eu acho, que ele participa lá do gol. Beleza, e aí ele fica de fora contra o Palmeiras e agora é titular. A gente tem muita coisa pra falar. Vou tentar ser mais breve possível aqui. O primeiro, campo e bola. Falar aqui do Neymar jogando bola. Depois a gente fala da postura dele, que foi o que realmente me incomodou. Cara, eu vi muita gente, pô, o Neymar acabou, o Neymar não consegue fazer mais nada. Eu, sinceramente, cara, eu discordo. Eu vi o jogo, revi depois os lances individualmente do Neymar, né? Todo jogo a gente consegue achar os lances, todos os momentos em que o Neymar toca na bola. Beleza, erra muito? Erra. Mas ele ainda te entrega algo diferente, cara. É só você ver. Sempre tem 2, 3, 4 jogadas que o Neymar dribla 2, 3 e te deixa em uma condição favorável. Ele puxando contra-ataque é uma parada assim que faz o time do Santos evoluir muito. Falta ser mais decisivo? Falta. Mas num contexto que seu time é ruim pra caramba, você tá enfrentando o melhor time do futebol brasileiro, fora de casa, voltando de lesão, voltando a ser titular pela primeira vez, sinceramente, eu acho que a atuação do Neymar foi positiva no primeiro tempo. Acho que ele entregou aquilo que dava pra fazer, sabe? Às vezes falta um pouco mais de calma, soltar a bola um pouquinho mais rápido, dar mais dinâmica, beleza. Mas falar que o Neymar jogou mal pra caramba, isso aí eu discordo, sinceramente. No segundo tempo até que realmente ele pegou pouquíssimo na bola, o Flamengo encaixou melhor a marcação, o Santos também quase não atacou, e aí realmente ele não faz um grande segundo tempo, mas com bola no primeiro, achei bem ok, de verdade. E a tendência é de evolução, cara, eu ainda, sinceramente, eu não descarto ele. Agora, a postura que ele teve dentro de campo, sem a bola, foi uma parada inaceitável para um jogador do tamanho do Neymar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou defensor do Neymar em termos de futebol, mas não dá pra aceitar a postura do Neymar. Primeiro, ele dá 2 chiliques com companheiros. Uma porque o Barreal não toca pra ele no primeiro tempo lá, que assim, um lance totalmente normal, ele poderia ter finalizado, poderia ter tocado, não precisava, ele faz assim com o braço, uma parada totalmente desnecessária, e depois ele dá uma bronca surreal no Zé Ivaldo no terceiro gol, sendo que, beleza, ele parou de correr ali, mas o erro foi muito mais do Igor Vinícius do que do Zé Ivaldo. E aí, aos 85 minutos de jogo, ele é substituído, o time perdendo por 3-0, ele voltando de lesão, ele vai falar, pô, me tirar? Beleza, assim, nem faltou com tanto respeito, não foi tipo o Vini, né, que saiu xingando todo mundo lá no Real Madrid. E por que eu acho que é diferente também o Neymar questionar essa substituição, diferentemente lá do Vini? O Neymar ele vem voltando de lesão, o time tomando 3-0, ele não vinha jogando tão bem, ou seja, totalmente ao contrário do Vini, que vinha jogando bem, tava em alta, um jogo contra o Barcelona, tava 2-1. O Neymar não, cara, ele tava muito mais sendo preservado do que sendo tirado por um motivo técnico. Precisava dele questionar? E aí, pra gente fechar, no intervalo de jogo, ele chega lá, dá uma entrevista, falando que o caminho pro Santos achar o gol é me acionar mais, porque é o único jeito. Pô, tá de sacanagem. Não existe isso, gente. Beleza, como comentarista, eu tenho o direito de falar isso. Chegar e falar, o time do Santos, sinceramente, se não acionar o Neymar, não vai conseguir criar nada.
O que eu nem acho verdade, tá? Eu acho que o Santos tem algumas outras ferramentas, alguns outros jogadores que conseguem criar de alguma forma. Mas beleza, eu falar isso é uma coisa. O Neymar, como referência técnica, como líder, suposto líder, capitão, camisa 10, referência técnica pros caras que estão lá, ele falar uma coisa dessas, no intervalo de jogo, mesmo que fosse no final, não pode, gente. Imagina a cabeça do cara. E outra, e como que isso influencia nos jogadores? É só você ver como várias vezes os jogadores deixam de tomar a melhor decisão para tocar pro Neymar. E essa fala do Neymar só deixa isso mais evidente. É só você pegar o Guilherme, o Guilherme tá lá, ele acha que ele pode ir pra cima, ele tem o Neymar implorando pra tocar a bola nele. Ele não vai tocar, cara? Se coloquem no lugar dos companheiros do Neymar. O quanto que foi errada essa declaração. É tipo assim, abre aspas, o time é uma bosta, só eu que sei jogar. Não pode falar uma coisa dessas, né? E sinceramente, ele nem tá com essa moral toda. Por mais que ele não tenha jogado mal, mas não é um cara que também vem decidindo jogo após jogo pra bancar isso tudo. Pra falar, só eu que faço gol nessa merda, só eu que decido isso aqui. Peraí, né? Não dá, cara. Assim, o Neymar, eu respeito ele, não tem nem como, né, como jogador, mas essa postura. E eu acho que ele não teria essa postura na seleção, tá? Não é nem esse o assunto, mas não dá pra gente deixar de não criticar também uma postura dessa de um cara do tamanho do Neymar. Tanto com os companheiros, quanto assim, de chatice mesmo, de ficar reclamando porque o cara não tocou nele. Peraí, eu acho que ele tem que baixar um pouco a bola e jogar mais bola, preocupar com o futebol, porque a situação do Santos não é nada boa. E pra gente fechar aqui, vamos falar sobre o John convocado. O goleiro foi convocado do Nottingham Forest, chamado no lugar do Hugo Souza, que se lesionou. E sinceramente, eu nem vou me estender muito aqui, porque pra mim, goleiro é uma posição que precisa muito de ritmo de jogo. E o John não vem jogando no Nottingham. Ele só tem 2 jogos como titular pelo clube inglês. Ele só se destacou pelo Botafogo, beleza, mas ele não vem sendo titular. E, como eu disse, goleiro precisa de ritmo de jogo. E outra, não é como a gente não tivesse outros goleiros se destacando. Eu vou citar aqui 5 goleiros que, ao meu ver, seriam opções melhores do que o John. Everson do Atlético, Luiz Júnior do Villarreal, Lucas Perry do Leeds, Léo Jardim do Vasco e Fábio do Fluminense. 5 caras que, ao meu ver, estão jogando mais do que o John. Acho o John um goleiraço? Acho. Acho que ele tem cacife para ser convocado? Acho. Mas deixa o cara virar titular. E outra, você ainda tem já tinha convocado um goleiro que não vem sendo titular, que é o Bento, que vem alternando, assim como o John, vem jogando somente nas Copas. Então você vai ter 2 goleiros titulares sem muito ritmo de jogo. Será que precisava convocar o John? Tem talvez a questão de, tá lá na Inglaterra e tal, mas então convocasse o Perry, que pelo menos é titular lá do Leeds e fez uma baita temporada passada pelo Lyon. Faria mais sentido. E, só pra fechar, aproveitando aqui o radar, o Léo Jardim foi o único desses que não foi tão bem assim no final de semana, ele faz uma saída de bola com a mão. Eu achei até mais falha do volante do Vasco, acho que foi o Cauã, que ficou esperando a bola no pé, e aí vai lá o Vasco toma o gol, mas beleza, ele poderia ter ido melhor sim. O Luiz Júnior, mais uma vez, pegou pra caramba lá no Villarreal, é impressionante esse menino, o tanto que ele pega, todo jogo eu vejo 2, 3 defesas dele que não são normais. O Fábio fez mais uma partida espetacular pelo Fluminense contra o Cruzeiro, então assim, você tem vários argumentos para chamar outros goleiros. E pra gente terminar aqui falando sobre a programação da seleção, você que tá em Londres, a delegação da seleção vai ficar no Landmark London Hotel, em Londres. O grupo completo vai ser somente na terça-feira. Os últimos jogadores a chegarem são alguns que atuam no futebol brasileiro, o Danilo, Fabrício Bruno, Alexandre e Vitor Roque. Eles chegam na terça-feira, então a partir disso o Ancelotti terá o grupo completo e a gente torce para a seleção ir muito bem contra Senegal, lembrando que o primeiro jogo é no sábado e depois contra a Tunísia na terça-feira. Para ver se também a gente resgata esse sentimento que o torcedor brasileiro tinha com a seleção. Eu falo um pouquinho sobre isso nesse vídeo que está aparecendo, sobre por que ou quais motivos levaram os torcedores brasileiros a ficarem um pouco distantes da seleção. É isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre cada assunto. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.